Ok, Pastor Noel. Ok, meu jovem. Boa noite, Pastor. Graça e paz. Como é que o senhor está? Boa noite, querido. Graças e paz. Estou bem. Que bênção. Estaremos nessa noite compartilhando o estudo da Palavra de Deus. Nós já temos algumas pessoas aí aqui conosco Que e benção. nós estaremos compartilhando, você que está chegando na live nessa noite, sobre o tema Entendendo a Grande Comissão. Nosso convidado nessa noite é o Pastor Noel. Ele que é pastor da Igreja Batista Filadélfia, em Sebastião Leal do Piauí. E então, vou estar orando para a gente começar a nossa live. Ele vai estar falando sobre o tema. E se você tiver alguma pergunta ou desejar fazer algum comentário, você pode colocar aqui no chat. E logo depois a gente vai estar conversando mais sobre as suas dúvidas, as suas perguntas, compartilhando aí também os seus comentários. Tá bom? Então vamos orar nesse momento, você que está aí diante do seu aparelho celular, nós vamos orar pedindo ao Senhor que fale conosco nessa noite, de forma especial, sobre este assunto que é a grande comissão. Tá bem? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós queremos louvar e engrandecer o teu santo nome. Nesse momento, nós te damos graça pelo privilégio que temos de compartilhar a palavra de Deus. Nós louvamos a Deus por esse momento de comunhão e por usar essa ferramenta que é a internet, ó Deus amado, para a glória do Senhor. Por isso nós oramos nessa noite que o Senhor abençoe cada pessoa que estiver presente aqui nessa live e que o Senhor esteja falando ao nosso coração. Use a vida do pastor Noel, use as nossas vidas e que possamos, ó Deus, de uma maneira especial, sermos edificados nessa noite. E que o teu nome seja sempre glorificado e exaltado em nossas vidas. É a nossa oração que nós fazemos em o nome de Jesus. Ok, pastor Noel, pode ficar à vontade Amém. nesse momento para se apresentar melhor e seja bem-vindo. É um prazer muito grande estar aqui com o senhor. Muito bom, rapaz. Para mim é um privilégio estar com você e poder falar da grande comissão. É uma oportunidade muito especial porque diz respeito a todos nós, os cristãos, né? Então isso é algo que todos nós precisamos compreender e para podermos cumprir. E nós louvamos a Deus por isso. O pastor Pedro é um amigo de longa data, né, que já trabalhou conosco aqui em Sebastião Leal. Hoje pastorei em Campo Alegre e nós louvamos a Deus pela vida dele. E quero agradecer pelo convite para participar dessa live e poder ser abençoado, né, com aquilo que você tem a nos ensinar. Eu espero aprender mais do que ensinar, né? Louvar a Deus pelos irmãos que estão entrando. Nós temos a. Você pode me ajudar aí? O Sim, João nós já temos Vitor, uma turma boa aí da Igreja Batista Filadélfia. Temos aqui João Vitor, temos Nayara, temos também a a Daniela, Ivone, Daniela, mãe. a Daniela de Oeiras. Isso. Bem-vinda, irmã Dani. Felipe Gabriel também é o nosso Felipe irmão Gabriel, lá é de o cantor, Floriano. né? O nosso cantor ali de Floriano. Deus abençoe em Isso. nome de Jesus. Tá aí também, né? A Ivone, Isadora, né? Isadora com a gente. muito bom. Ok, eu só queria que vocês, graça e Irmão, paz, irmã Irmão Ivone, tá Natan, dando graça e paz, isso. Natan, né? Tá aí também conosco. G de Aelso, que é o meu sobrinho. Glória a Deus pela vida de vocês. Sara Souza também, Uhum. Mariana,
Ok, Natália. isso. Então tá certo. Muito bom ter vocês aqui com a gente nessa noite. Graça e paz a todos. Nós queremos deixar vocês à vontade. Vocês podem fazer seus comentários à medida que a gente for conversando aqui. O Pastor Noel for abordando o assunto aí. Faça suas perguntas. Queremos que você saia aqui. Claro que a gente não vai expandir tudo que o tema exige, né? Seria impossível, mas a gente quer ajudar você naquilo que a gente deseja nessa noite abordar. Queremos que você saia com muita clareza, com todo o entendimento daquilo que nós queremos passar para você. Portanto, fique conosco, acompanhe aí. Agora a palavra é com você, Pastor Noel. Muito bom. Então, falar da grande comissão é falar da ordem que Jesus deu à igreja, né? E nós temos os textos sagrados que dizem respeito a essa ordem que Jesus deu à igreja, e nós vamos lê-lo, mas eu quero detalhar um fato bem interessante quanto à grande comissão. Porque a grande comissão nos foi dada por Jesus. Ela foi dada aos apóstolos, né? E, consequentemente, à igreja do Senhor Jesus, e ela deve ser cumprida, ou seja, ela não foi só para aquele tempo, e com aquele povo ela passou. Não, não. A grande comissão, uma vez que foi dada à igreja, aqueles apóstolos cumpriram, né, dando continuidade ao ministério, falando da ressurreição de Jesus e falando da salvação que existe somente em Jesus, e aqueles homens cumpriram a missão deles. Agora, nós como igreja do Senhor Jesus, precisamos de fato, de forma urgente, dar continuidade a essa missão. Isso é muito importante compreender. Por quê? Porque não foi uma ordem dada aos pastores. Foi uma ordem dada à igreja, né? Então, quem deve cumprir a missão não são somente os pastores. Os pastores, além de seu ofício pastoral, de arrebanhar, de alimentar suas ovelhas, de cuidar do povo, ele cumpre também essa tarefa da grande comissão, de pregar, de ir, de pregar. Mas vale ressaltar que todo crente é responsável por cumprir a grande comissão. E nós não podemos falhar nesse propósito, nós não podemos falhar nessa tarefa. Mas eu quero destacar outros detalhes interessantes da grande comissão, o que antecede a grande comissão. Mas vamos abrir, tem os dois textos, tem Mateus e Marcos. Vamos abrir Marcos 16. Os dois textos falam do mesmo assunto, abordam a mesma questão, e eu acho muito interessante a forma como está descrito em Marcos, né? Marcos 16. Nós vamos ler o versículo 14. Você que está chegando aí na live, seja bem-vindo. Que Deus possa tocar o seu coração. Se você tiver alguma dúvida, querendo fazer alguma pergunta, as fáceis eu respondo, as difíceis o pastor Pedro responde. E a gente vai... Modéstia, rapaz. E a gente vai assim cumprindo o nosso papel dessa noite. Ok, então Marcos capítulo 16 diz assim, versículo 14 ao 20. Finalmente, apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado,
e disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhe fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. De fato, o Senhor Jesus, depois de lhes ter falo, foi recebido no céu, assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Glória a Deus. O que eu acho interessante aqui na leitura de Marcos é que antes de Jesus dar a ordem, lá do versículo 15, ele fala de alguns acontecimentos. Veja só, Jesus ele aparece a algumas pessoas. Isso é muito interessante. Jesus aparece, não foi primeiro aos 11. Jesus aparece a Maria Madalena. E Maria Madalena, ela sai anunciando que Jesus ressuscitou. Jesus aparece, lembra daquela história lá do caminho de Emaús, onde Jesus aparece aqueles dois homens no caminho de Emaús? Eles fazem semelhante a Maria Madalena. Eles saem anunciando que Jesus ressuscitou. Só que o fato intrigante é que os discípulos não acreditaram. Isso aqui é um fato intrigante. Os discípulos não acreditam nas palavras de Maria Madalena. Os discípulos não acreditam naqueles dois discípulos lá do caminho de Emaús. Por isso, eles aparecem aqui no versículo 11, sendo censurados por Jesus. O texto é bem claro, quando Jesus aparece os 11, quando eles estavam à mesa, Jesus censurou-lhes a incredulidade deles. Olha como isso aqui é interessante. Aqueles discípulos, mesmo eles tendo recebido as palavras de Jesus, de que ele haveria de ressuscitar ao terceiro dia, quando essa notícia chegou aos ouvidos deles, eles não conseguiram crer, não conseguiram acreditar. Por quê? Isso não era um fato comum, ver as pessoas ressurretas, ressuscitando dentre os mortos. Aqueles discípulos presenciaram Jesus sendo cravado na cruz, sendo furado ali no seu lado. Aqueles discípulos presenciaram Jesus não só sendo crucificado, mas eles presenciaram Jesus sendo sepultado. E aí, agora aparece a notícia que ele ressuscitou. Eles demoram a acreditar nisso. Até que Jesus aparece e Jesus vai mostrando para eles que de fato ele estava vivo e que eles deveriam dar crédito. Aqui é onde entra a grande comissão. Depois deles terem as provas, eles já tinham provas de que Jesus havia ressuscitado, porque as pessoas já haviam comentando. Ele ressuscitou, eu vi, ele me mandou dizer a vocês. Mas agora, eles têm uma prova mais real. Eles viram o Senhor ressurreto. É incontestável. E é assim que Jesus lhes aparece, Jesus lhe dá essa ordem: ide e pregai. E o interessante aqui agora, o que diz respeito à grande comissão. O que é a grande comissão? O que é a grande comissão? A grande comissão, na verdade, é um propósito.
A grande comissão é a missão com um propósito. A grande comissão é uma tarefa que Jesus dá àquelas pessoas que acreditam na sua ressurreição, que acreditam na sua salvação. Isso é a grande comissão. Em resumo, a grande comissão é para nós, igreja, uma tarefa que nós temos que cumprir. E aí, o que nos chama a atenção é que a grande comissão é uma tarefa de nos tirar do nosso conforto, da nossa zona de conforto. A grande comissão exige que nós saiamos de casa, muitas das vezes. A grande comissão exige que a igreja vá. É por isso que está escrito assim, no versículo 15. Disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nesse dado momento, eles estão na Galileia, no dado momento em que Jesus está falando com eles. Daqui, eles teriam que ir para Jerusalém. E eles foram cumprir essa missão, ou seja, eles saíram, foram a Jerusalém. Aí tem todo aquele contexto de Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, a missão abrange todo o contexto de região, todo o contexto regional. Eles estavam na Galileia nesse momento, eles tinham que ir a Jerusalém e eles tinham que fazer o quê? Eles tinham que cumprir a missão. Qual era a missão? A missão era pregar. Mas a pergunta para nós é: o que eles iriam pregar? Eles iriam pregar o quê? Aqui, o que diz respeito a eles, diz respeito também a nós. Eles iriam pregar exatamente o que eles acreditavam. Eles iriam pregar aquilo que eles vivenciaram. Eles iriam pregar aquilo que eles viram. Eles iriam pregar, a mensagem era basicamente uma mensagem de que o nosso Senhor vive, Ele ressuscitou dos mortos e Ele é o Salvador. Então, eles iriam pregar esse Cristo que ressuscitou ao terceiro dia, está vivo e Deus quer salvar o mundo por meio deles. Essa era a pregação da grande comissão. E aí, quando nós lemos Atos dos Apóstolos, nós vemos eles pregando essa mensagem. Jesus ressuscitou, Ele está vivo e Ele é o Salvador. A missão da igreja, a missão dada a nós de ir e pregar, que é a grande comissão, a tarefa dada a nós, não é em nada diferente a que eles tinham. A diferença de nós para eles, e eles foram mais privilegiados, mais bem privilegiados do que nós, é que eles viram o Senhor ressurreto, né? Isso, sem sombra de dúvida, eles estão na nossa frente, né? Dá assim uma inveja santa, porque eles viram, eles estiveram com o Senhor, eles comeram com Ele depois da ressurreição. Isso dá a eles um crédito maior. Só que nós cremos, tá? Jesus, quando censura Tomé porque ele não tinha visto ainda e não tinha crido, Jesus disse: bem-aventurado Tomé, aqueles que não veem, crê. Aí entra também a nossa fé, né, em Cristo Jesus. Nós temos que pregar que acreditamos na salvação de Jesus. Nós temos que pregar que Jesus é o Senhor que ressuscitou dos mortos, está vivo e Ele vem para nos buscar. Essa é a nossa missão como Igreja do Senhor Jesus. A ordem foi dada e a ordem deve ser cumprida. A ordem de ir e pregar foi dada por Jesus à igreja
a esses apóstolos e à igreja, consequentemente, porque diz respeito a todos aqueles que creem em Jesus. E isso aqui resume a tarefa da igreja. Qual é a tarefa da igreja? A tarefa da igreja é ir e pregar. Essa é a nossa tarefa como igreja. Qual a missão da igreja nesse mundo? É cumprir a grande comissão. É ir e pregar. A igreja, às vezes nós estamos dentro da igreja e criamos um conceito errôneo de igreja, achando que ser igreja é se reunir no templo. E na verdade mas não é só isso. A igreja não é só aquele momento em que nós nos reunimos no templo, que, diga-se de passagem, é muito bom, é gostoso estar no templo, louvar com os irmãos, cantar louvores, bater palma, adorar a Deus com os irmãos, é maravilhoso. Só que a missão da igreja, que é a grande comissão, vai além disso. Não é o fato de estarmos somente reunidos no templo. Vai muito além disso. A missão da igreja é ir e pregar. Essa é a missão da igreja. Agora, como que cumpre a missão? Como que eu cumpro a missão? Necessariamente eu devo sair da minha cidade? Necessariamente eu devo sair do meu país e ir para outros países ou ir para outra cidade? Para cumprir esse ide e pregar do Senhor Jesus? Isso também faz parte. Algumas pessoas vão ter que sair da sua casa. Algumas pessoas, eles vão ser chamados de forma mais intensa e eles irão deixar sua cidade. Deixar, muitas das vezes, até mesmo o seu país, irão para outros países. Mas isso não vai acontecer com todo mundo. E talvez você possa estar perguntando, então como que eu vou cumprir a missão? A minha missão como igreja, se eu não tenho coragem de sair da minha casa, ir para outra cidade, ir para outro país, aí você tem que entender que a obra missionária, que o cumprir a grande comissão, ela está ligada a outras coisas, como a oração e a nossa contribuição. Olha, você pode cumprir a missão indo a outros países, mas isso depende de um chamado especial de Deus para a sua vida. E você vai, e você não vai reclamar, e você vai porque você entende que esse é um chamado do Senhor. Mas você pode cumprir a grande comissão contribuindo com aqueles que já estão lá no campo, que receberam um chamado especial do Senhor, e você vai ajudar no sustento desses missionários. Você vai contribuir para que eles preguem a palavra de Deus. Você vai ofertar para que esses homens e mulheres de Deus cumpram essa tarefa de ir e pregar em outros lugares. Enquanto isso, você está indo com a sua oferta. Você está indo com a sua oração, dobrando os seus joelhos, orando pela obra missionária, pelos missionários que estão nos campos. Você pode fazer isso. Outra questão muito interessante quanto a cumprir essa missão diz respeito aos que são pais, que às vezes nós falhamos nisso. É que nós temos a missão de consagrar os nossos filhos a Deus para que eles sejam também cumpridores da missão, da grande comissão. E nós fazemos isso com os nossos filhos ainda pequenos. Podemos consagrar os nossos filhos a Deus para que eles, desde pequenos, eles sejam missionários. Ana fez isso com Samuel. Maria e José fizeram isso com Jesus. Consagraram seus filhos a Deus. Isabel fez isso com João Batista. Nós podemos fazer com os nossos filhos, consagrando os nossos filhos a Deus para que eles sejam missionários. Olha, às vezes nós temos dificuldade de fazer isso. Sabe por quê? Porque nós ainda
não tivemos a real compreensão da nossa missão, da tarefa que o Senhor nos deu. E aí, muitas das vezes nós oramos, consagramos os nossos filhos a Deus na igreja, mas muitas das vezes não é de coração, porque a gente não educa o menino para ser um missionário, não educa a menina para ser uma missionária. E aí a gente começa a influenciar os nossos filhos a serem médicos, doutores, advogados, né? Engenheiros. Nada contra as profissões, são uma bênção de Deus. Podem ser missionários cumprindo essa profissão, mas eles precisam ser instigados pelos seus pais a isso. Eles precisam ser motivados pelos seus pais a fazerem isso, porque senão eles vão ter outras profissões e vão acabar se esquecendo de que eles têm uma tarefa a cumprir como igreja do Senhor Jesus, que é ide e pregai, que é ser um discípulo multiplicador, que é fazer outros discípulos para Jesus. E os nossos filhos não podem se esquecerem de que eles têm uma missão de pregar o Evangelho na escola, de pregar o Evangelho na faculdade, de pregar o Evangelho na rua. Mas como que eles irão fazer isso? Se nós, os pais, plantarmos essa semente nos seus corações, desde pequeno. Meu filho, você tem uma missão. E a sua missão é pregar o Evangelho, é anunciar Jesus, é falar da salvação de Jesus para que as pessoas não morram nos seus pecados e sejam condenadas. As pessoas precisam ser salvas. E você tem a missão de anunciar a salvação. Sabe, pastor Pedro, quando nós temos a consciência disso, nós anunciamos essa verdade às igrejas, à nossa igreja. Nós temos uma igreja, condições de levar a igreja do Senhor a ser mais saudável. Isso não irá se tornar um peso para o pastor, em que o pastor tem que estar no púlpito pregando, tem que estar nas ruas evangelizando sozinho, e tem que cumprir como se fosse uma tarefa somente dele. Isso é algo que tem que ser ensinado. Isso é algo que tem que ser forjado no coração dos membros das nossas igrejas, no coração dos nossos filhos, ainda novos, ainda pequenos, para que eles possam dar continuidade. Porque daqui a alguns anos eu irei voltar para casa, irei para o céu. Daqui a alguns anos, você, pai, que está ouvindo essa live, assistindo essa live, você vai voltar para casa. Você vai para o céu. E seu filho precisa dar continuidade à missão. Seu filho precisa continuar a tarefa de um missionário. Seu filho precisa continuar a tarefa de um evangelista. Seu filho precisa dar continuidade à tarefa e cumprir o propósito do discipulado. Mas isso tem que ser forjado no coração dos nossos filhos. Então, a minha oração é que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros no cumprimento da nossa missão. Sabe por quê, pastor? E demais irmãos que estão nos ouvindo. Tem muita coisa sendo pregada fora daquilo que diz respeito ao Evangelho de Jesus. E aí é onde está o perigo. Porque tem gente pregando tanta coisa que não tem nada a ver com Jesus, com sua morte, com sua ressurreição, muito menos com a sua salvação, e dando o nome de Evangelho, confundindo o povo e levando muita gente à perdição. E aqui, Jesus nos ensina que o Evangelho, quando ele é pregado para a salvação das pessoas. Ele não é pregado para a prosperidade financeira das pessoas. Ele não é pregado para enriquecer as pessoas. Ele não é pregado para curar
as doenças físicas das pessoas. O Evangelho é pregado para salvar as pessoas, salvar dos seus pecados. Esse é o Evangelho que nós devemos pregar. As pessoas poderão vir a ser salvas e ricas, poderão vir a ser salvas e curadas. Mas se Jesus não quiser enriquecê-las, se Jesus não quiser curá-las, se Jesus quiser tão somente salvá-las, elas irão perder a sua salvação por causa que não se tornaram bem-sucedidas na terra, porque não foram curadas de uma enfermidade. Não, se nós pregarmos o verdadeiro Evangelho. Elas irão permanecer firmes em Jesus, porque elas creem em Jesus para a sua salvação. A minha oração é que Deus nos ajude a pregar o verdadeiro Evangelho, sem desviar da fé que está em Cristo Jesus. E que nós, como Igreja do Senhor Jesus, possamos cumprir a grande comissão de todo o nosso coração, porque nós depositamos em Jesus a nossa fé, confiança e esperança. Para concluir, eu quero dizer que a Igreja do Senhor Jesus não está sozinha no cumprimento da missão. Jesus está conosco. Tendo partido, versículo 20, eles pregaram em toda parte. O Senhor estava cooperando com eles. O Senhor estava confirmando a palavra que eles pregavam por meio de sinais que seguiam. Em Mateus, Jesus disse: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Igreja do Senhor, não temas em cumprir a sua missão. Jesus está contigo. Que nós possamos, na força, no poder do Senhor e não nós, pregar o Evangelho, crendo que Jesus é poderoso para salvar todo aquele que vier a crer. Que nós possamos continuar crendo, independentemente das circunstâncias. Que nós possamos confiar em Jesus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador. Creia e viva pela fé em Jesus. Um forte abraço. E ensinos preciosos, pastor. Estamos aqui maravilhados com tudo isso que ouvimos. Né? Amém. Quanta coisa preciosa. Parece um tema tão simples, pastor Noel, mas pela igreja que nós vemos nos nossos dias, a gente percebe o quão cinzento isso está na mente de muitos crentes ainda hoje. Né? Eu lembro que logo que o senhor introduziu aí o estudo, o senhor falou que a grande comissão é para a igreja e para os líderes. Parece que nos nossos dias existe um desequilíbrio nisso, ou um extremismo. Há alguns que acreditam que é só para os líderes. E há alguns líderes que acreditam que é só para os membros, né? Aqueles que não são líderes. E a gente vê nisso uma falta de compreensão, né, da grande comissão. A grande comissão, ela é para todos aqueles que crêem no nome de Jesus, né? Todos aqueles que foram salvos por esta palavra são chamados a compartilhar essa palavra também de salvação. É muito interessante quando a gente olha na história bíblica que nós vemos que Deus ele sempre teve um plano para salvar, né, a humanidade. Ele teve um plano para levar a salvação até os confins da terra. E antes da gente entrar aqui na pergunta da irmã Raquel,
eu queria abordar isso. Quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vai ver que Deus sempre deu uma palavra e Deus sempre deu uma promessa. Quando nós vemos isso, está dentro de um contexto em que Deus quer levar a salvação até os confins da terra. E nós olhamos logo em Gênesis e vemos Deus dando uma palavra e dando uma promessa a Noé, né? E nós vemos ali o plano de salvação claro, evidente do Senhor. E ele ali acontece que Noé crê na sua palavra. Noé também crê na sua promessa. E assim eles são salvos, né? Quando nós chegamos em Gênesis 12, a gente vê acontecendo a promessa que Deus dá que por meio de Abraão, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E quando nós chegamos no Evangelho de Mateus, capítulo 1, nós vamos ver exatamente essa promessa sendo trazida à nossa memória. Quando no capítulo 1 de Mateus, versículo 1, a palavra de Deus diz: Jesus, filho de Abraão. Ele está nos lembrando dessa promessa original de Deus, do plano de salvação de Deus para levar a salvação até os confins da terra. E é muito interessante isso, porque quando a gente chega no último capítulo, né, de Mateus, nos últimos versículos, nós encontramos aqui o texto onde os discípulos estão reunidos com Jesus no monte e eles estão aprendendo aqui que a promessa de Deus, né, da bênção internacional que foi feita a Abraão, agora se culminou também a eles aqui. É muito interessante isso, porque aqui Deus cumpriria a promessa de Abraão. A partir daqui, o Evangelho alcançaria os confins da terra. E é muito interessante a gente compreender isso, porque a gente vai compreender que o próprio Senhor Jesus, ele sabia que os seus discípulos, que foram os primeiros apóstolos, eles não seriam capazes de levar e viverem até os dias de hoje, para que consiga ele só levar a salvação. Mas ele sabia que eles morreriam, eles não eram infinitos. Só que ele sabia que a partir da pregação, ele deixaria uma igreja que daria continuidade. E por esta razão, a grande comissão também é para nós hoje, né? A grande comissão nos alcançou. E hoje nós somos chamados também a levar essa palavra, a crer nessa palavra e a crer nessa promessa. A crer na palavra de Deus, né, para a nossa salvação. E crer na promessa de que Ele está conosco todos os dias. Então, é muito interessante que essa grande comissão, ela é para todos os crentes, né? Ela é para todos aqueles que crêem em Cristo. Então, tem uma pergunta aqui, pastor, muito interessante, da irmã Raquel, que diz assim: quando entendemos que a grande comissão é um estilo de vida, iremos glorificar a Deus. Na verdade, é um comentário. Ela fez uma pergunta logo acima, porque entre alguns outros irmãos, vamos ver se nós achamos aqui, se o senhor achar aí também pode me ajudar. Mas muito interessante essa pergunta aqui. Deixa eu ver. Bom, eu não estou conseguindo encontrar, mas a pergunta dela era assim: se não entendermos que a grande comissão é o nosso chamado primordial, o cristão, o crente, estará cumprindo o seu chamado, o seu propósito como igreja? É mais ou menos isso, pastor. O senhor pode fazer algum comentário? Isso. Acho que é essa aqui. O cristão que não vive o cumprimento da grande comissão, entendeu sua missão e seu propósito? Isso. É isso? O cristão que não vive
O cristão que não vive o cumprimento da grande comissão, entendeu sua missão e seu propósito? Na verdade, o cristão que não vive é porque ele não entendeu, ou ele está sendo omisso, né? Ele está sendo omisso. Então, isso é lamentável, porque, irmã Raquel, tem gente que sabe o que tem que fazer, mas ele não faz, né? Agora, por que que ele não faz? Ele não faz porque isso não está na lista de prioridades dele. Isso é lamentável, né? Às vezes nós deixamos de cumprir a nossa missão porque ela não entra na nossa lista de prioridades. Às vezes a prioridade é a casa própria, a prioridade é o carro, a prioridade a prioridade se torna os seus negócios. Então, a pessoa ela precisa cumprir os propósitos do Senhor, ela precisa cumprir o propósito do Senhor em sua vida. Porém, ela é livre para cumprir ou não. Ela é livre para cumprir. Por exemplo, o pastor, ele sabe qual é a sua tarefa, mas se ele não quiser cumprir, ele simplesmente ignora e ele vai buscando outros meios de preencher o seu tempo, deixando de cumprir a sua missão. Não é diferente com o cristão. O chamado é para todos. Agora, se a pessoa ela não conseguiu absorver isso na sua vida, ela vai demonstrar isso com as suas ações. Como? Ele vai ser um cristão descomprometido com a sua igreja. Ele não vai ser um cristão zeloso. Ele não será um cristão zeloso com a obra de Deus. Então, a pessoa que simplesmente veio à igreja não significa dizer que ele é um cristão. A pessoa que simplesmente frequenta os cultos não significa dizer que ele é um cristão. O cristão verdadeiro, ele cumpre o propósito de Cristo Jesus. E ele faz isso no seu dia a dia. Isso é demonstrado não só em palavras, mas em ações. Isso mostra que, quando nós pregamos, nós mostramos de fato que nós cremos em Jesus. Quando nós chamamos pessoas à salvação, nós estamos declarando de fato de que nós acreditamos na salvação desse Jesus. Quando nós conseguimos dar testemunho do que Jesus fez em nossa vida, nós estamos cumprindo a tarefa da grande comissão. Aí, caracteriza-se pecado quando nós sabemos a missão, sabemos que temos que cumprir a tarefa e nós não cumprimos. Nós entristecemos consequentemente o coração do nosso Deus. Então, todo cristão que já compreendeu a sua missão como igreja do Senhor Jesus, sabe das suas obrigações e não cumpre, o que a Bíblia diz? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Se você sabe que deve fazer o bem para a alma das pessoas, pregando o Evangelho para que elas sejam salvas, faça-o. Não cometa o pecado de não fazê-lo. Contribua para a salvação das pessoas. Ore por elas, invista tempo em oração. Vou repetir para os que entraram depois, você cumpre os propósitos de Deus e a sua missão quando você prega, quando você ora, quando você contribui. É assim que nós cumprimos a grande comissão. Quando consagramos nossos filhos a Deus e inculcamos no seu coração desde pequeno que ele tem uma missão, que ele tem um compromisso com Cristo Jesus. Exato. Né?
Mark David, ele vai dizer que quando nós vivemos para cumprir o nosso chamado, as nossas decisões, a nossa vida, elas vão ser, as nossas decisões, a nossa vida, tudo que fazemos vai girar em torno desse chamado, né? Em torno desta missão. Né? Por que que eu estou fazendo isso? Por que que eu vou fazer uma faculdade? Por que que eu vou mudar de cidade? Né? Então, todas essas questões são levadas em consideração. Então, é muito interessante isso, pastor, sobre a gente compreender o nosso chamado primordial. Hernandes Dias Lopes, ele diz uma coisa interessante sobre a grande comissão. Ele diz que a grande comissão não é uma grande sugestão, é uma ordem, é uma É uma comissão ordem. que foi dada e nós temos que cumprir para que o evangelho alcance outras pessoas. Pastor, agora a gente já está quase com 1 hora e eu quero louvar a Deus, agradecer por sua vida, irmão e irmã, que está aqui conosco nessa noite. Eu vi aqui o irmão Fábio, a irmã Alessandra. Deus seja louvado pelos irmãos que estão acompanhando, interessados por esse assunto tão importante na vida da igreja. Eu quero levantar uma questão e depois nós vamos responder uma pergunta, como a igreja hoje, de forma prática, ela pode cumprir a grande comissão. Mas eu quero levantar uma questão antes, pastor, e queria ouvir do senhor, né? Existe uma turma, e a gente precisa comentar sobre isso, que acha que pode viver como igreja, ser igreja, fora da igreja, né? Fora da membresia da igreja, né? Eles podem ser cristãos sozinhos. E com relação à grande comissão, o que é que tem a ver a grande comissão com a igreja e o cristão individual? Pode um cristão individual cumprir a missão de uma forma autônoma? Então, nós temos que entender que a grande comissão foi dada à igreja. Ela não foi dada a uma pessoa de forma individual, entendeu? Então, ela não foi dada a um indivíduo só. A missão é da igreja. Então, se você quer cumprir a missão, você tem que fazer parte do corpo. Vale ressaltar, pastor, que Deus ele age por meio da sua igreja. A igreja é a agência de Deus na terra para cumprir a missão. Entendeu? Então, aquelas pessoas que são avesso à igreja, que são considerados cristãos desigrejados, elas não podem cumprir a missão de Cristo, a menos que ela esteja ligada à igreja. O que Jesus disse em Mateus 16? Eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E aí, por meio dessa edificação da igreja de Cristo, é que foi dada a grande comissão. Então, se alguém quer cumprir a grande comissão, querendo fugir da responsabilidade de ser igreja, ele pode dar outro nome. Isso não vai ser uma tarefa que Cristo deu para ele, porque a tarefa foi dada à igreja. Quem quiser cumpri-la tem que seguir as exigências de Cristo, que é fazer parte do seu corpo, da sua igreja. Deus trata com a sua igreja sobre salvação. É verdade. É muito claro isso, muito pertinente, né? Porque a grande comissão, ela, como o senhor falou, ela não é uma licença, né, para que o cristão, de forma autônoma, saia, se dirija, né, às nações, às pessoas, pregando o evangelho. Até porque, como o senhor falou e eu afirmo,
Deus não salvou um cristão. Deus não chamou um cristão. Deus chamou um povo. Ele chamou um povo, né? E esse povo é a sua igreja. Então, a grande comissão, ela é dada não a uma pessoa individual e autônoma. Ela é dada a um povo escolhido, um povo chamado, um povo da qual é a igreja que é responsabilizada para cumprir, né, essa missão. Quando a gente olha para o livro de Atos, a gente é muito fácil entender isso. É muito fácil a gente compreender isso. A gente vê no capítulo 2 de Atos, Pedro pregando a mensagem de arrependimento e muitas pessoas ali se convertem, né? Muitas pessoas vão sendo acrescentadas à igreja. Então, como é que alguém que se denomina cristão vai pregar o evangelho? Aonde esses cristãos vão se reunir? Aonde esses cristãos vão se ligar se não tem uma igreja? Se eles vão... então não tem como ser igreja individual. Nós somos igreja como um todo, como um corpo, um povo que se reúne. Então, nunca teve cristão separado da igreja. Pedro pregou, pessoas se converteram e elas foram acrescentadas à igreja, a igreja de Jerusalém. Quando a gente vai para o capítulo 11, a gente vai ver que muitos irmãos foram dispersos ali. E eles se reuniram na igreja de Antioquia. Ou seja, a igreja ela se reúne como um povo. Ela cumpre a grande comissão como um povo. Então, é muito interessante, né? Porque quando a gente chega lá no capítulo 14, a gente vê Paulo e Barnabé sendo enviados às nações, sendo enviado a pregar pela igreja. E a igreja Quem enviou foi a igreja. Quem enviou foi a igreja. A igreja foi quem identificou. A igreja quem orou. A igreja quem enviou, colocou as mãos e enviou. Então é muito interessante esse entendimento para que a gente entenda que, de fato, a vida cristã ela é vivida no contexto da igreja. A grande comissão ela é vivida no contexto da igreja, né? Então, é bom a gente deixar bem claro nesse ponto para que a gente possa ser enviado pela igreja e agregar as pessoas que são salvas pela mensagem que pregamos à igreja. E ela é o povo de Deus. Amém. Isso. Nós não sei se tem alguma pergunta aqui, se está claro para todo mundo. Tem mais uma turma aí com a gente, que a gente não falou o nome, mas que Deus abençoe você. Pastor, mas já partindo para o final aqui, como a igreja hoje, de forma prática, ela pode cumprir a grande comissão? Como a igreja pode cumprir a grande comissão de forma prática? Uma igreja que é comprometida com a grande comissão. Então, nós acabamos de citar o envio de missionários. E o envio de missionários é uma forma muito prática de se cumprir, da igreja cumprir a grande comissão. A igreja que eu falo do modo coletivo, né? Isso é muito interessante quando nós compreendemos o envio de missionários feito pela igreja. Isso quando tem aqueles que são chamados por Deus para cumprir a grande comissão fora da sua cidade. Então a igreja, de forma prática, ela impõe as mãos sobre essa pessoa e envia essa pessoa como missionário da igreja local. E aí tem aqueles, pastor, tem aqueles que não irão sair de sua casa. E aí esses precisam fazer parte da tarefa, né? Esses precisam fazer parte da tarefa do ir e pregar. Eles precisam cumprir a grande comissão na sua cidade, falando da ressurreição de Jesus, falando da salvação de Cristo Jesus. Além disso, além de estar pregando no seu dia a dia, esse cristão precisa contribuir com a obra de Deus.
ele precisa ser um cristão fiel no seu dízimo, na sua oferta, e assim ele estará cumprindo a grande comissão no sustento da obra missionária, no sustento da obra missionária, contribuindo com aqueles que vão e contribuindo com a obra missionária na sua cidade e contribuindo também com as suas orações. Nos tornamos um missionário cumpridor da missão, não é só quando saímos para outros países, mas quando nós estamos em constante ligação, conexão com a obra de Cristo. Isso também acontece por meio da oração. Cumprimos de forma prática a grande comissão quando nós oramos pela obra missionária, quando nós oramos pela igreja, quando nós oramos pela salvação de pessoas. Então, nós podemos ir, nós podemos contribuir e nós podemos orar. E assim nós estamos cumprindo de forma prática a grande comissão. Isso deve ser feito todos os dias da nossa vida. E por todos os cristãos. Exato. Eu poderia acrescentar aqui, e a gente debater um pouco, que outra maneira prática, né, além disso que o pastor falou, é que a igreja pode cumprir a grande comissão por meio de uma cultura, né, de discipulado, né? É uma cultura de discipulado. Nós podemos cumprir a grande comissão fazendo discípulos, discipulando, né? E como nós fazemos isso? Discipular nada mais é do que seguir Jesus e ajudar outras pessoas a seguir Jesus. Jonas Madureira, ele coloca isso muito claro no seu livro, O Custo do Discipulado, né? Discipular é seguir Jesus e ajudar outra pessoa a seguir Jesus. E como nós podemos fazer isso de uma forma mais clara para você nessa noite, Paulo vai nos dar uma orientação em 2 Timóteo 2,2, quando ele discipulou o jovem pastor Timóteo, né? Ele fez esse discípulo através de um acompanhamento. Nós sabemos que Paulo era um seguidor de Jesus, a ponto dele dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele seguia Jesus e ajudou Timóteo a seguir Jesus, né? Ensinando os princípios, os valores, a palavra de Deus. E nós podemos fazer isso com outros cristãos. Por exemplo, as mulheres mais velhas ensinando as mais novas, um jovem ensinando outro jovem, um presbítero, um homem de Deus, um senhor ensinando outro. Então essa é a dinâmica também que cumprimos a grande comissão, fazendo discípulos, ensinando a sua palavra. O pastor pode falar algo sobre isso? Sim, sim. Esse modo de cumprir a grande comissão fazendo discípulos, talvez seja o mais eficiente que nós temos trabalhado nos últimos dias. Porque funciona no relacionamento, né? É a forma mais eficiente de fazermos discípulos do Senhor Jesus. Nos relacionarmos com as pessoas de modo intencional, visando essa pessoa ser um discípulo de Jesus. Mas não é um discípulo qualquer, é um discípulo multiplicador. Ou seja, um discípulo comprometido com a tarefa, comprometido com a missão. Ou seja, é o discípulo que se torna apto a fazer outro discípulo. Tá? O discípulo multiplicador, ele gera outro discípulo multiplicador. E não tem coisa mais preciosa do que essa, de você formar discípulos do Senhor Jesus. A palavra de Deus ensina que aquele que ganha a alma é sábio. E às vezes nós ignoramos a sabedoria de formar discípulos. Nós ignoramos a sabedoria de andar com pessoas a fim de torná-las discípulos de Jesus.
mas isso é muito precioso. A você que ainda não está engajado no cumprimento dessa missão, eu quero encorajá-lo dizendo: não tenha medo, pois o Senhor Jesus está contigo. O poder, a autoridade não vem de você, não vem de nenhum de nós, não vem de homem nenhum. O poder e a autoridade para formar discípulos vem única e exclusivamente do Senhor Jesus. Ele recebeu todo o poder nos céus e na terra. E ele nos deu autoridade dizendo: ide, façam discípulos. Que nós tomemos posse dessa palavra em nome de Jesus. E cumpramos sem medo a nossa missão. É verdade. Que o Espírito Santo possa nos capacitar. O pastor falando e eu lembrei, estou pregando uma série aqui sobre o Sermão do Monte, e nós vemos no capítulo 5 de Mateus, quando Jesus começa o seu ministério. O chamado para cumprir a grande comissão. É um chamado para sair da multidão. É um chamado para ter um relacionamento com o Senhor Jesus. Nós vimos ali no capítulo 5 de Mateus que quando Jesus se assenta para ensinar as bem-aventuranças, estava com eles os discípulos. Os discípulos estavam com eles. E as multidões não se aproximaram. A Bíblia diz que foi os discípulos que vieram e começaram a ouvir. Então, o chamado de cumprir a grande comissão é sair dessa multidão, ou seja, deixar de ser apenas um crente nominal e começar a ter realmente um relacionamento profundo com Jesus. Realmente se aproximar de Jesus. É realmente começar um discipulado com Jesus, onde você vai crescer na fé, você vai crescer em maturidade, você vai crescer na palavra. Você vai ser um discípulo comprometido com Jesus, com a sua palavra. E então, a partir daí, você vai reverberar, você vai compartilhar essa vida que você tem com Jesus com outras pessoas, ajudando essas pessoas a compreender o Evangelho, a seguir Jesus de maneira comprometida. Que o Senhor nos ajude, né? E que nós possamos, dessa maneira, cumprir a grande comissão de forma intencional. Pastor, o assunto é muito bom. Gostaríamos de ter mais tempo para ficar aqui, mas pode ficar cansativo, né, para os irmãos que estão nos acompanhando. Mas nós esperamos, de alguma forma, pelo menos tudo que foi dito aqui possa ser compreendido por você e que possa gerar um resultado e um interesse maior de você se tornar um discípulo de Cristo que faz outros discípulos, que cumpre a grande comissão. E eu quero, no finalzinho aqui, só deixar para você uma indicação aqui desse livro. Na verdade, é um livreto, né, de uma série de Mark Dever, que é o mesmo autor da série Nove Marcas. Então, esse livreto aqui, você lê ele em uma vez, duas vezes, 3 sentadas, e ele vai falar exatamente sobre este tema, entendendo a grande comissão. Você que é membro, você que é líder, não pode deixar de ler esse livro. Então, que Deus abençoe. Está aí, é muito fácil encontrá-lo. Você pode procurar aí, Editora Fiel, série Entendendo a Igreja, e você vai encontrar a série completa com 6 livros, ou apenas você pode comprar individualmente esse livro, que é Entendendo a Grande Comissão. Tá bom? O pastor Noel pode deixar suas considerações finais. Deus abençoe, sabe? Em nome de Jesus. Que bênção, né, irmãos? Poder falar da grande comissão, podemos assim testemunhar de quem Jesus é em nossas vidas. E cumpra a missão que o Senhor te confiou. Cumpra a missão de ser igreja. Quero finalizar as minhas palavras agradecendo ao pastor Pedro pelo convite de participar dessa live, de poder compartilhar a palavra de Deus e dizer: ame a igreja do Senhor Jesus. Quando você ama a igreja, você ama o próprio Senhor Jesus.
Invista na igreja do Senhor Jesus. Não tenha medo de se envolver e ser comprometido com a igreja, com seus dons e os talentos que Deus te deu. Faça parte da obra missionária. Seja um discípulo multiplicador, cumprindo a tarefa que o Senhor te confiou. E que o Senhor abençoe grandemente as nossas vidas. Pastor, Deus abençoe o seu ministério, sua família. Irmã Raquel, um abraço. Que Deus abençoe vocês e o herdeiro que está por vir. Com saúde, Amém. alegria, muita paz. Forte abraço aqui da Igreja Batista de Sebastião Leal. A todos. Agora nós iremos multiplicar, né, pastor? Isso, você vai multiplicar discípulos aí em Campo Alegre. Pastor, queridos, para a gente encerrar, eu vou fazer minhas considerações e depois o pastor vai orar por nós, por todos nós aqui nessa noite. Mas só lembrando você, meus queridos, como eu falei, no capítulo 5, Jesus começa ensinando. No capítulo 5 de Mateus. No capítulo 28, ele termina dando a grande ordem. Vão e ensine tudo o que eu vos ensinei, e estarei convosco até o fim dos tempos. Temos a missão de ensinar o que temos aprendido com Jesus. Isso é fazer discípulos. Que o Senhor nos dê graça e que possamos entender que o objetivo da grande comissão não é outro, senão a glória de Deus na igreja. Que nosso desejo seja esse: glorificar a Deus com as nossas vidas e cumprir a grande comissão. Amém, queridos? Deus abençoe. Quero dizer para você que essa live vai ficar salva aqui. A gente vai estar postando também lá no canal no YouTube. Pastor Pedro Silva Araújo. Se você quiser compartilhar com seus amigos, você vai também ter essa oportunidade. Tá bom? Um grande abraço. Que Deus abençoe. Muito obrigado pelo seu carinho. Obrigado, pastor Noel, pela sua disposição, por atender o nosso chamado, nosso convite, e nos abençoar tanto nessa noite com essa palavra tão maravilhosa de orientação e edificação para a igreja do Senhor. Agora o Senhor nos despede aí com a palavra de oração. Amém. Oremos. Bom Deus, muito obrigado, Senhor, por estar com esses irmãos através dessa live. Obrigado pela oportunidade de conversar, de entender a Tua palavra e poder pregar o Evangelho de Cristo Jesus. Que o Senhor nos ajude no cumprimento dessa missão. Que sejamos eficientes. Que sejamos, ó Deus, as pessoas que o Senhor usa para salvar vidas através da pregação do Evangelho, da mensagem pela fé em Cristo Jesus, nosso Salvador. Peço que o Senhor abençoe a todos com saúde. Peço que o Senhor proteja a todos que estiveram conosco durante essa live. Que sejam felizes e que entendam a cada dia a Tua palavra e que vivam por meio dela. A gratidão ao Senhor, porque o Senhor é bom. Nós te louvamos por estarmos aqui e te louvamos por cumprir o propósito do Senhor em nossas vidas. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Até mais, pastor. Forte abraço. Um abraço.